say, at least I did my way. That way to face, and in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Mundo to Go. Eu tô aqui no Parque Bacaxiri, em Curitiba, e a cidade da semana é justamente Curitiba, minha cidade natal, uma das cidades mais lindas do mundo. But first, I will start the program speaking in English, just to remember all of you, okay? All the programs, we have subtitles in English and in Portuguese, so you can choose here all the time. So you can share with your friends, doesn't matter if they're not Brazilians, but if they speak English or Portuguese, they can watch the programs, ok? Então pessoal, para quem quiser, tem legenda sempre em inglês e em português, então vocês podem compartilhar com os amigos se eles falarem qualquer um dos dois idiomas. You just need to press here, ok? And choose which subtitle is better for you, tá? É só configurar ali, coloca a legenda em português ou em inglês. Então sempre que estiver falando inglês, vocês podem colocar a legenda ali para português e vice-versa, beleza? Curitiba é a capital do Paraná, um dos 3 estados que compõem a região sul do Brasil. A capital é conhecida por ser uma das cidades mais frias do nosso país, mas também uma das cidades mais modernas. Curitiba também é muito conhecida por seus parques e por ser uma das cidades mais arborizadas da América Latina. Tem um cidadão mais calado e educado, e foi basicamente colonizada por imigrantes. A maioria alemães, poloneses, ucranianos, italianos, além de portugueses, espanhóis e descendentes de africanos, que contribuíram para a diversidade cultural que permanece até hoje na cidade. O dia a dia dos imigrantes se incorporou de tal maneira à cidade que hoje são bem curitibanas festas cívicas e religiosas de diversas etnias. Dança, música, culinária, expressões, memória dos antepassados. E também tudo isso está representado nos diversos memoriais de imigração, nos espaços públicos, como parques e bosques municipais. Curitiba experimentou diversos planos urbanísticos, que levaram a ficar famosa internacionalmente pelas suas inovações urbanísticas e cuidado com o meio ambiente. A cidade foi classificada pelo Índice Verde de Cidade de 2015, realizado pela Siemens com a Economist Intelligence Unit, como a mais ambientalmente sustentável da América Latina. Também foi considerada pela Organização das Nações Unidas para a Educação uma das cidades mais criativas do Brasil em 2014. A principal fonte da economia da cidade está no setor terciário, com seus diversos segmentos de comércio, prestação de serviço, de várias áreas como educação e saúde. Em seguida se destaca o setor secundário, com um complexo de indústria bastante forte. A força do comércio também fica nítida no número de shopping centers da cidade. São mais de 20 grandes shoppings em Curitiba, com destaque para o primeiro, que foi o Shopping Miller, e o último, que é o Shopping Pátio Batel. Mas mesmo com um grande número de shoppings, o comércio de rua ainda se mantém, principalmente na rua 15 de novembro, que além de ser uma área de compras, é o principal calçadão da cidade e um dos pontos turísticos da bela Curitiba. Curitiba conta com várias escolas de ensino técnico e médio, e mais de 30 instituições de ensino superior que oferecem 122 cursos, habilitações, e hoje é um dos principais hubs universitários do país. A Universidade Federal do Paraná, a primeira universidade do Brasil, criada em 1912, é uma das melhores universidades segundo o índice de aprovação, juntamente com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e detém os cursos mais concorridos da cidade. A cidade, com certeza, é uma das cidades mais culturais do Brasil. A Fundação Cultural da cidade, criada em 1973, atua em parceria com mais de 25 instituições e entidades culturais. O Festival de Teatro, por exemplo, é um dos mais importantes festivais do país e ocorre desde 1992. Habitualmente composto por atrações internacionais, grandes atrações nacionais, montagens locais e uma mostra alternativa, que atrai um número cada vez maior de espectadores todos os anos. Hoje, uma das épocas em que a cidade recebe mais turistas é durante o Festival de Teatro de Curitiba. São mais de 1 milhão de espectadores para peças que chegam a 200 espetáculos simultâneos nas 36 salas de espetáculos da cidade. As peças ocorrem em teatros como o tradicional Teatro Guaíra, que é um dos maiores em número de capacidades da América do Sul, o Teatro Paiol, Ópera de Arame, Teatro Lala Schneider, Positivo e vários outros. O destaque aqui vai para a Ópera de Arame. O prédio inteiro, construído em ferro e vidro, tem uma arquitetura única e se destaca nacional e mundialmente como um dos únicos teatros feitos dessa forma. Além disso, fica localizado no meio de uma área verde, preservada, o que deixa ainda mais charmoso e icônico. Também é um dos símbolos turísticos da cidade de Curitiba. Além do Festival de Teatro, existem vários outros festivais anuais, como a Oficina de Música de Curitiba, a Bienal Internacional de Curitiba, o Festival de Cinema da Bienal Internacional de Curitiba, Festa da Uva, que é relacionada à imigração italiana,
o 4 Matsuri, relacionado à imigração japonesa, o Curitiba Celt Fest, o maior festival dedicado à música celta realizado no Brasil, são alguns desses exemplos. Curitiba tem à sua disposição uma enorme quantidade de museus pelo seu tamanho. E tem dos mais variados temas, artes plásticas, contemporâneas, história natural, arte de guerra, história antiga, até mesmo dedicado a artefatos egípcios. Agora meu destaque vai para o Museu Oscar Niemeyer, que é esse aqui no fundo, virou um dos principais pontos turísticos da cidade, que além das suas obras e exposições incríveis, sua arquitetura belíssima chama a atenção dos moradores e visitantes. Com certeza vi conhecer o museu, tomar um café da tarde por aqui e relaxar no jardim que tem no fundo, é um dos programas mais típicos hoje para os visitantes de Curitiba. Segundo a Organização das Nações Unidas, Curitiba possui um índice 5 vezes maior de área verde por habitante que o mínimo recomendável, que é de 12 metros quadrados. Portanto, que não falta na cidade são parques à sua disposição. Dados mostram que são mais de 30 entre grandes e pequenos, sendo os mais importantes para a visitação o Parque Barigui, o Bosque do Papa, o Jardim Botânico, que é considerado um dos cartões postais da cidade e possui uma estufa com plantas raras no seu interior, o Passeio Público, o primeiro Parque Municipal, que foi criado em 1886, o Parque Tanguá, Tingui, Passaúna, Bacaxiri e muitos outros. Um dos meus parques favoritos é esse aqui, é o Parque São Lourenço. Ele tem uma cascata artificial, uma casa de leitura, um teatro e dá para ver um pôr do sol maravilhoso aqui também. Outros dois lugares para você ver um pôr do sol incrível é o Parque Tanguá e também a Torre Panorâmica da cidade. Além das casas de leitura que tem em alguns parques da cidade, Curitiba também tem locais chamados Farol do Saber. São bibliotecas municipais espalhadas pela cidade toda. Além disso, aqui em Curitiba fica a Biblioteca Estadual do Paraná, que é a maior biblioteca do sul do país, com mais de 600 mil livros à disposição. Em Curitiba, há 3 pratos principais, o barreado, o pinhão e a carne de onça. O barreado é um dos pratos de maior fama do estado, está presente no cardápio na maioria dos restaurantes curitibanos. A cidade de Morretes, que se localiza no litoral do Paraná, tem o barreado como especialidade, mas isso aí já fica para outro programa. O pinhão é utilizado no preparo de receitas com frango e polenta, ou no bolinho de pinhão, ou mesmo na panela de pressão, ou simplesmente assado na chapa. Agora, um dos locais mais famosos para se comer fica no bairro de Santa Felicidade, um bairro italiano que tem vários restaurantes e fica lotado principalmente nos domingos. É o restaurante Madalosso. Isso porque, além de muito antigo e tradicional, ele é o maior restaurante das Américas, com capacidade para 4.644 pessoas sentadas. Além disso, a cidade conta com outras centenas de bares e restaurantes irlandeses, como Sheridan's e Wisloncha, mexicanos como Toca El Punch e o Zapata, bares de música sertaneja como Território Sertanejo, a Shed e a Tradicional Woods, samba como Bossa Nova, rock como Crossroads e até mesmo botecos de rua que viraram febre nos últimos meses, como What the Fuck e o Pizza. Um dos eventos que mistura cultura, compras e gastronomia é a tradicional Feirinha do Largo da Ordem, que toma as ruas do centro histórico da cidade todo domingo de manhã. Melhor local para experimentar culinária local, fazer compras, encontrar pessoas e ouvir música. No futebol, Curitiba abriga 3 clubes relevantes, sendo eles o Clube Atlético Paranaense, cujo estádio é o Arena da Baixada, que é o estádio mais moderno do Brasil e o único coberto da América Latina, o Curitiba Futebol Clube, cujo estádio é o Couto Pereira, e o Paraná Clube, que tem o estádio da Vila Capanema. Curitiba, além de todos esses locais que eu falei, tem registrados mais de 48 outros pontos turísticos, entre eles a Unilivre, Palácio Avenida, Praça do Japão, Mesquita de Curitiba, Largo da Ordem, Catedral de Curitiba, Paço Cultural e muito, muito mais. Portanto, se você quiser mais dicas, acesse na página facebook.com/Mundo2Go, que a semana inteira vão ter dicas. Mais uma vez, obrigado pela tua atenção. Até a semana que vem com o primeiro especial do Mundo2Go, cidades para se passar o Natal. Obrigado, Top Trip Viagens. Até quinta-feira que vem. Tchau!